Boa noite aqui, mais uma vez, passando para fazer uma publicação de algo que está um burburinho nas redes sociais. Muitas pessoas se manifestando e tá aí muita coisa acontecendo. Olha o motivo: abuso de autoridade. Juíza manda a polícia prender um pastor que estava pregando o evangelho nas ruas da cidade de Coroatá, Maranhão, com uma caixa de som. O fato aconteceu dia 10/11/2020. O pastor Natanael Diogo é colunista oficial do jornal Mensageiro da Paz, da CPAD. Os crentes da Assembleia de Deus, como a DESMA/CGADB, estão indignados e espantados com o abuso de autoridade da juíza Anelise Nogueira Reginato naquela cidade. Segundo o pastor daquela cidade, os membros que viram os fatos, o pastor Natanael junto à irmã Rosinha estavam dirigindo um culto em frente ao fórum e a juíza, que mora próximo, solicitou que o som da caixa fosse baixado. O pastor de imediato obedeceu a ordem e baixou o som, mesmo sendo dentro do horário permitido por lei. Mas mesmo assim, poucos minutos depois, surgiu uma viatura da polícia, onde os policiais interromperam e perturbaram o culto religioso, deteram a irmã Rosinha e o pastor Natanael Diogo e os levaram para a delegacia naquela cidade. A juíza Anelise saiu gritando na rua, batendo na porta, dizendo que mandou baixar o som e ninguém abaixou. Porém, os membros que estavam lá afirmam que eles abaixaram o som e ficaram quase sem som. O pastor Natanael falou que a lei assegura a eles o direito de fazer o culto. Porém, a juíza falou: a lei sou eu sou a lei. Vale destacar que a atitude da juíza e dos policiais feriram o Código Penal em seu artigo 208, que diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano de multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Está marcado para hoje, em frente à delegacia, uma grande manifestação de todos os crentes da Assembleia de Deus naquela cidade. Todos os pastores e obreiros em repúdio a esse abuso de autoridade da juíza Anelise Nogueira contra o pastor estava simplesmente pregando o evangelho. Essa postagem está na página da Assembleanos de Valor. Então, aqui eu vou deixar a minha opinião. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu que acompanho a igreja, o evangelho, desde meus 13 anos de idade, eu lembro que para pregar o evangelho com som alto era usado corneta, mas assim, as pessoas moravam muito distante uma das outras, eram até quilômetro, e ali era empregado sim esse alto-falante. Mas hoje, eu não estou aqui para defender a juíza, tem a lei, todos têm que respeitar a lei. Tem leis que são até um pouco meio absurdas também, né? Mas se é lei, a gente vai se adequando às leis, né? E que acontece? Hoje, nós não estamos a quilômetro de outras pessoas. Nós estamos parede com parede. A rua está tomada, às vezes, de 3, 4 igrejas, assim, pertinho uma da outra. E pessoas até disputando espaço, disputando a rua. E isso tem trazido as pessoas assim, elas usam, às vezes assim, é uma lojinha de 12, 15 metros quadrados, 20 metros quadrados,
e o som é esturrecedor. A gente não consegue nem quase ficar lá dentro, porque dá uma microfonia no ouvido da gente. E essas pessoas estão dentro desses lugares e depois elas querem ir para fora também. E elas vão para a rua e colocam som e não querem nem saber. Olha, esse povo estava onde? Em frente ao fórum. Em frente ao fórum é lugar de fazer culto? O povo estão ali fazendo atendimento para buscar leis, para empregar a lei, para atender os clientes, são advogados, são juízes, promotores, desembargadores. O povo estão ali trabalhando, tem que estar ali em frente ao fórum fazendo culto, com caixa de som. Então, eles não estavam lá dentro do templo fazendo culto, eles estavam na rua. E nós sabemos que muitas pessoas estão aí realmente extrapolando. É guitarra altíssima, é bateria altíssima, é o microfone alto, botam mesas de som. A gente, olha, eu tenho ido em alguns lugares, tem hora que dá vontade de sair de dentro. A gente vai prestar culto e a gente não consegue, porque o barulho é demais. E agora são parede e meia, estamos dividindo parede. E todo mundo que botasse sons altíssimos. Já não chega as pessoas do mundo que colocam músicas, funk, esse tipo de coisa. E aí a igreja também quer fazer a mesma coisa. Então eu não sou a favor, não tem meu voto. Pode quem quiser entrar aí na justiça, eu não vou. Eu sou contra. Sabe por quê? Porque se nós estamos falando para nossos irmãos, para nossos congregados, ali não precisa essa gritaria, não precisa esse monte de som. E se nós queremos evangelizar, vamos lá publicamente, levando a palavra, levando o panfleto, conversando, vendo o que as pessoas precisam, fazendo atendimento pessoal. Não precisa ninguém chegar lá e estar botando... O que a palavra diz também? A palavra recomenda, diz que para nós não ir para as praças, para ficar lá pelas praças lá, igual os hipócritas. Nós não precisamos ir para lá. Sabe por quê? Eu tenho experiência disso. Já trabalhei com igreja grande, já passei por alguns lugares grandes e pequenininho também, sem som, no chão batido. Eu tenho experiência de todos os tipos, de todo jeito. Eu posso falar. E outra coisa que eu fico pensando, estava conversando, que quando a gente está falando baixinho, as pessoas querem ouvir. Elas ficam pedindo às outras que estão falando, fica quieto porque eu quero ouvir. Então assim, agora, se as pessoas estão gritando, a pessoa dá vontade de falar assim, de ir lá e calar a boca. Foi isso que a juíza estava incomodada. Ela de certo estava querendo fazer alguma coisa e o som estava atrapalhando ela a raciocinar alguma coisa. Então devemos de pensar no próximo. A igreja, ela tem se prevalecido de algumas coisas para dizer que é igreja. Não, a igreja ela faz parte de uma comunidade, faz parte de um povo, de uma nação, e ela precisa se comportar. Isso é falta de comportamento. Isso é um comportamento que a igreja acha que está sendo perseguido. Não acho que está sendo perseguido, não. Viu o que eles disseram? Que de noite eles iam para lá se manifestar em frente à delegacia? Pastor, obreiro, olha só, levando até o povo, quer dizer, os líderes levando o povo para lá. Agora, vamos supor que sai meia dúzia de lá preso por desacato à autoridade. E aí? Vai dizer que a igreja continua sendo perseguida? Não é não. É falta de vigilância. Essas direções de igreja, esses líderes, não estão tendo um senso. Precisa refletir mais. Porque eu acho que quando nós necessitamos de alguma coisa, nós vamos buscar. A pessoa está doente, vai buscar o médico. A pessoa precisa de oração, vai buscar a oração. E as pessoas... O que eu fico pensando, que a pessoa quando está com sede, ela vai na fonte. Ela vai no poço buscar. Ela leva a sua vasilha para ir buscar. Então, eu acho que há uma incoerência da parte de alguns grupos representantes de igreja. E tem aí gente grande querendo brigar contra isso. Eu não acho favorável. Eu acho que deve ter um bom senso. Pensar, refletir. Nós temos os templos
Por que não ficar dentro dos templos? Ah, nós temos que sair de quatro paredes. Tem várias formas de sair de quatro paredes, não precisa incomodar ninguém, não precisa botar... Existe criança querendo dormir, pessoas idosas, pessoas doentes querendo ter um pouquinho de paz. Já não chega o mundo turbulento que tem, a igreja ainda tem que perturbar a ordem pública, a igreja ainda tem que perturbar com som. Tem igreja encostada de casas de pessoas que a pessoa não consegue assistir uma televisão, a pessoa não está no programa da igreja, a pessoa está no seu programa e a pessoa não consegue. Será que a igreja também não pensa nisso? A igreja não quer ser perturbada, mas ela quer perturbar os outros. Então tem que pensar nisso. Aqui é minha opinião. E eu não sou, eu sou uma pessoa também da igreja. Mas eu não concordo com algumas coisas que os grupos de igreja fazem. Não concordo. Aqui é a minha opinião. Fiquem todos com Deus. E vamos pensar mais no próximo.